Enfim, considerando o que nela se prova, a litáurica poderia já se considerar como obra de um iluminado. Entretanto, é religião. É religião porque o plano espiritual pediu, acompanhou seu nascimento e determinou que fosse. Pois, alguns dos que no passado criaram filosofias de vida, depois as vieram considerar como religiões quando alcançavam a mídia popular, entretanto não eram. E os que a seguiram não saíram daqui. Num dos seus últimos sermões de despedida, Jesus disse: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Pois Jesus nunca mencionou durante a sua estadia na vida terrena que ele teria trazido o juízo final à humanidade. Pelo contrário, o Filho de Deus fala do seu irmão, o Filho do Homem que viria. Através de um médium no Brasil em 1986, onde já estava morando há 10 anos, na idade de 52 anos, eu, Luigi, italiano, fui chamado a cumprir essa tarefa espiritual. Como Jesus, 2000 anos atrás, fui esclarecido pelos Espíritos e soube assim de ser a reencarnação de João Batista, precursor do cristianismo. Devia corrigir o abuso que o homem tinha cometido sobre a religião na Itália e depois difundir esta correção pelo mundo afora. Devia assim realizar o cisma, e nele realizei a litáurica, que no Brasil foi elevada a religião na revelação de 30 de 6 de 1995 e depois declarada como sendo única e universal em 21 de 1 do ano 2000, juntamente com a decretação do juízo final. Assim, definitivamente, as velhas religiões fizeram o seu tempo, e na Terra a nova era já está encaminhada com uma nova ordem que se chama litáurica, determinada pela regência, onde a Terra se localiza em Éfeso, integrando-se com mais 6 sistemas astrais, sendo Filadélfia, Tiatira, Sardes, Esmirna, Laodiceia e Pérgamo. A litáurica revoga todas as doutrinas e as religiões que em outubro de 1999 encontraram o seu termo na Terra. Já dizia São Francisco de Paula, em 1445, referindo-se ao Luigi, que vaticinava da língua portuguesa, será fundador de uma religião como nunca houve, fará domínio do mundo temporal e espiritual. Regerá a Igreja de Deus na Terra. O Filho do Homem, também conhecido como o Espírito Santo dos católicos, era mais conhecido na Terra como João Batista, pois ele já foi também Hildebrando, Papa Gregório VII, que no século XI foi denominado de negro pelas reformas realizadas dentro do clero católico e agora foi chamado novamente para reformar a doutrina como peregrino, o último Papa predito como fora da Igreja. Foi em junho de 1995, pois, como se sabe, o terceiro segredo de Fátima, juntamente às mensagens anteriores de La Salette Lourdes, cobrava esta reforma da Igreja, dizendo, em resumo, que as organizações eclesiásticas deviam transformar-se e tomar a verdade como base, extirpar o culto falso a Deus, a idolatria e a superstição. Se isso não acontecia, então a morte reinaria no meio da Igreja e os cristãos iriam amaldiçoar o clero. Teria assim chegado o fim dos papas, seu trono ia cair. Ameaçava-se o desencadeamento do Apocalipse, que começou com a Primeira Guerra Mundial e seguiu com a Segunda, os demais conflitos, porque a Igreja não aceitou, não observou e nada fez para evitar. Do Brasil veio então a reforma exigida em tempo para interromper a Guerra da Bósnia, já conhecida como sendo a última da Armagedon, atômica e final, e os demais calamidades que também já foram previstas a tempo. Veja por isso os ponteiros 3 da litáurica. Enfim, Luigi foi encarregado de realizar esta correção, pois a crença antiga era supersticiosa, vinha a determinar-se em fé e culto. A manifestação da crença era um ritual que envolvia os seus conceitos morais e éticos, porém, observando regras ligadas às suas festas e recorrências, romarias, terços, missas, etc. A virtude do homem vinha a manifestar-se em cânticos e evocação, prestando assim a Deus o culto que lhe achava devido. Os templos foram destinados aos sermões, aos cultos e a coletar dinheiro. Nas igrejas realizavam-se sessões representativas e condicionantes pelos seus faustos,
pois as casas destas práticas místicas e supersticiosas, que eram dos padres, foram elevadas como sendo as casas de Deus, pois pretendiam ter lá o Deus da criação entre as suas quatro paredes. Na religião litáurica não há templos, não há padres, não há superstição. A sua doutrina ensina o homem como alinhar-se com a harmonia da criação, com a fé que o homem deve ter para com a justiça do Criador, se alinha na sua vida ao respeito das leis da metafísica, de causa e efeito, porque o espírito não morre, mas deverá saber voltar na reencarnação sem prejuízo kármico, pois muitas vezes não consegue, pois vem para corrigir-se dos erros precedentes e não consegue porque não conhece, e acaba sempre fazendo outros, até a sua completa evolução voltará só para corrigir-se muitas vezes, porém, sofrendo mais a cada vida, porque Jesus disse: bem-aventurados os que sofrem, os pobres, porque dele é o reino dos céus. Lito diz pedra de cristal, pois Jesus disse ainda sobre João: mais uma vez nos últimos dias aparecerá o seu ministério, juntando os escolhidos e manifestando os filhos de Deus. Receberão uma pedra branca que simbolizará o novo alicerce espiritual. Receberão um novo nome, a qual ninguém conhece, é claro. Litáuricos. Aura diz aura, sendo aquela da vida, pois temos o aparelho respiratório, o digestivo e a aura, cada um em função vital. No processamento do oxigênio, do alimento, das energias cromáticas da natureza, da luz, onde nasce a vida, que se processa nos programas espirituais que, decodificados pela aura eletrônica, são transmitidos aos órgãos funcionais. E por onde ainda podem vir interferir as antigas cobranças espirituais ligadas aos processos das diferenças do passado. Situação que se fotografa no processo Kirlian, fotografia áurica da ponta de um dedo da mão que, vista pela litáurica, denuncia serem muitos os portadores destes problemas que só nesta luz que já surgiu na Terra poderão recuperar-se onde reza. Que se o homem não precisa ir a templo nenhum para respirar a vida, deve entender daí que não há lugar para rezar ou expressar a sua fé, pois o homem deve encontrar os seus valores morais nas leis da vida. E quando o chefe da sua família assumir em seu lar a função natural de educador, assumir e partilhar lá a sua religiosidade exprimida em lições, no dia a dia, no acompanhamento moral, na educação e no exemplo como culto e fé, pois a vida sem sentido espiritual não passa de uma brincadeira estúpida.